Fala galera, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como que a gente pode ter uma grande assertividade no mercado, como que a gente pode ter um risco-retorno legal, bacana, conforme as nossas análises, usando apenas estruturas do mercado, liquidez interna e liquidez externa, tá? Eu tenho um vídeo, meu último vídeo do canal foi sobre liquidez interna e liquidez externa, então assiste lá que tá bem bacana. Te convido aí a assistir o vídeo até o final. Se você gostar, dá o like, dá o joinha, comenta algo, se inscreve no canal. E é isso aí, beleza? Vamos lá pro vídeo. Bom galera, eu tô aqui nesse meu desenho que eu fiz, tá? Então vamos ser bem breve, bem rápido pra gente, sem enrolação, né? Vamos lá. O mercado, quando a gente vê que o mercado ele tá no momento de alta, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, eu tenho uma ferramenta, tá? Que se chama Premium Discount. O que me interessa nessa ferramenta é apenas o meu 50%, é a minha metade do range. Ou seja, eu tenho meu número 1, meu número 0, né? Eu tenho um ponto 1, ponto 0, e o que me interessa é a minha região do meio, é o meu 50% desse range. Então, quando o mercado está no movimento de alta, por exemplo, ele me deixa um fundo com um topo, referência, tá? Então, eu marco essa região. Então eu sei que nessa região aqui de cima é o nosso Premium e nessa região de baixo é o nosso Discount. Eu vou fazer um breve resumo aqui o que é um Premium Discount. Eu tenho um vídeo no canal, dá uma olhadinha que está bem interessante. Bom, vamos lá. Quando você vai vender algo, um carro, um relógio, um celular, o que for que seja, você quer vender mais caro possível, certo? Quando você quer comprar o mais barato possível. Então, quando eu pego minha ferramenta, essa minha ferramenta de Premium Discount aqui, que você pode fazer com fio, mas pode fazer também com a caixa de GAN, por exemplo. Se você pega essa ferramenta e você pega um topo referência, um fundo referência com um topo referência, eu sei que nesse momento o preço já está caro, nesse range, então ele começa a vender porque ele está caro, fazendo essa minha retração. Quando eu vejo que está fazendo essa retração e o movimento está de alta, eu marco a minha ferramenta, né, do Premium Discount, e eu espero que ele rompa esse 50%. Só me interessa se romper esse 50%. Por quê? Porque ele já está caro. Está vendendo, está vendendo, está vendendo. Quando chega nessa região, que é região de compra, região que a gente procura por compras, eu tenho que marcar meus pontos de interesse, meu POI. O que é um POI? POI é um ponto de interesse. Pode ser um order block, pode ser uma demanda, pode ser um supply, pode ser um imbalance. São pontos que eu pretendo que o mercado ele toque nessa região e siga o seu fluxo, tá? Então eu marco meu POI quando eu vejo que o mercado está começando a fazer essa retração. Eu espero que ele toque em algum POI, faça a minha reversão e comece o seu impulso. Então são nesses momentos aqui que a gente faz, geralmente a gente faz nossas entradas, lógico, se tiver tudo a nosso favor, para a gente pegar um risco-retorno legal, para a gente fazer uma assertividade bacana. Por quê? Porque essas regiões aqui são regiões de liquidez externa. São regiões que o preço ele tende a tocar quando o mercado ele está no movimento de alta. Meu último vídeo foi falando sobre isso, tá? O mesmo ocorre quando eu vejo um movimento de baixa. Quando o mercado ele me deixa um topo e um fundo, tá? Referência naquele range, e eu vejo que o mercado está começando a fazer a sua reversão. Começando, porque ele está muito barato aqui, então eles começam a comprar jogando o preço para cima. Porém, se eu ver que o mercado está de baixa, no tempo gráfico maior, eu marco minhas zonas de interesse aqui, meus POIs nessa região, pode ser uma supply, pode ser um imbalance, pode ser zonas de interesse nessa região. Eu espero que ele toque nesse momento aqui, faça a sua reação, eu sempre espero uma reação, claro. E aí eu faço as minhas entradas, geralmente. Lógico, tudo depende das minhas... Quantas cartas eu tenho nas mãos. Por exemplo, se no diário ele está bearish, certo? Vamos supor que aqui é um movimento diário. Ele está movimento de baixo, bearish. No 4 horas ele também está o quê? Bearish. 15 minutos ele está o quê? Ele está começando a tocar em um POI na minha região. Ele rompe o meu 50%. Eu marco minha ferramenta aqui de Premium Discount, eu vejo que ele está querendo tocar em alguma zona de POI, então no momento ainda, o 15 minutos ele está para cima, ele está bullish. Então eu espero que ele toque uma região, se ele tocar no meu POI, em alguma região que eu marquei aqui,
e eu chegue a ver que existe um, um, um movimento que me dê indícios que ele vai realmente reverter e continuar sua tendência, que é sua tendência macro, que é de baixa, tanto no diário quanto no 4 horas. Então eu analiso isso. Quando eu vejo que o mercado ele toca nessa região e nos 15 minutos ele me dá indício que ele agora é um movimento de baixa, então o que acontece? Eu já tenho três confluências. Três. Eu tenho diário de baixa, 4 horas de baixa, 15 minutos de baixa. Se eu for para um tempo gráfico menor, 1 minuto, e eu vejo realmente que houve um choke, confirmação, um choke com flip, por exemplo, confirmou, tocou na minha zona de supply, e eu estou vendo que realmente ele vai buscar essa região, nosso extremo do nosso range aqui, a nossa liquidez externa, que existe bastante grana aqui, a gente já viu isso aí, que aqui é um imã para o preço tocar nessa região. Então eu tenho mais uma confluência, eu tenho 1 minuto também de baixa, ou seja, eu tenho diário de baixa, 4 horas de baixa, 15 minutos de baixa e 1 minuto de baixa. Eu tenho bastante confluências, eu tenho bastante cartas nas minhas mãos, que o mercado realmente ele vai reverter, ele vai continuar o seu impulso, seu movimento de baixa. Então, são nesses momentos aqui que a gente pega um risco-retorno legal, um risco-retorno bacana, porque todos os tempos gráficos que a gente está analisando, eles estão na mesma direção, na mesma sintonia. Eles estão andando na mesma linhagem, na mesma tendência, entendeu? Então, se eu coloco todos os meus tempos gráficos na mesma linha reta, né? Quando chega esse momento aqui, então eu tenho bastante indício que se eu fizer uma venda aqui, por exemplo, buscando essa região aqui macro, essa região de liquidez externa, vai ser um risco-retorno muito bom, muito bacana, por conta que eu estou com todos os meus tempos gráficos alinhados na mesma direção. O mesmo ocorre para o movimento de alta. Tá? De alta. Vamos aqui para o gráfico para eu mostrar aqui rapidinho para vocês uma breve análise. Olha, eu tenho esse topo, tá? Eu tenho esse fundo. Você pode ver que ele não foi rompido, então ele me torna o meu fundo. Eu tenho esse topo novamente, fundo, topo, fundo, até aqui, topo. Beleza? Então eu pego a minha ferramenta de Premium Discount. Deixa eu pegar aqui meu replay, fica melhor. Pronto. Peguei aqui meu replay. Pronto. Eu pego a minha ferramenta de Premium Discount, tá? No meu topo referência, com o meu fundo referência. Mas aí vocês podem pensar, pô, e isso aqui rompeu 50%? Rompeu, mas veja só. Rompeu se eu colocar esse meu fundo, mas vamos colocar esse fundo como referência. Você viu que ele não foi rompido? Então, para mim isso aqui não interessa como range macro, tá? Não me interessa como range macro. Porque o que acontece? Isso aqui nada mais é do que uma pequena correção, tá? Isso aqui, se você for colocar num tempo gráfico maior, ele é apenas uma pernada. Então, eu pego esse meu novo fundo, esse renovou fundo aqui, então eu pego esse meu novo fundo, colocar um pouquinho para cá. Então, o que eu espero aqui? Eu começo a marcar zonas de interesse nessa região. POIs nessa região, pode ser uma supply, pode ser um imbalance, são zonas, um order block, são zonas de interesse que eu começo a marcar nessa região, porque eu espero que ele fure o meu 50% aqui desse cara aqui, toque em alguma zona de interesse que tem aqui nessa região, me confirme realmente que ele fez um choke e ele vai seguir sua tendência de baixa. Então veja só, eu tenho o diário de baixa que é aqui, vamos por 4 horas, eu tenho 4 horas também me indicando que ele está fazendo uma reversão, tá? Me indicando que ele está fazendo uma reversão para tocar em algum POI nessa região aqui. Se ele me confirmar que nos 4 horas ele vai ficar de baixa, então eu já tenho 4 horas de baixa também. 15 minutos aqui, se ficar de baixa também, 15 minutos de baixa e 1 minuto de baixa. Então eu tenho confluência suficiente que eu posso pegar um risco-retorno bacana, tá? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Tá, eu tô aqui no 4 horas. Então eu começo a marcar minhas zonas
de POI. Vamos lá, eu colocar numa hora aqui, por exemplo. Quais são as zonas de POI que eu tenho aqui? Eu tenho essa zona aqui importante. Eu tenho também essa zona aqui importante. Eu tenho essa zona aqui importante. Esse meu order block. Eu tenho outras zonas aqui também na região. Aqui mais atrás. Tenho essas zonas. Tem outras zonas também aqui em cima. Tá? Eu posso marcar? Posso. Só que quando eu vejo que ele tocou no meu primeiro POI, após o rompimento dos 50% do meu range, e eu realmente confirmar, eu ver uma confirmação lógica, então eu já faço eu já armo minha arapuca, já armo a minha armadilha para uma possível venda. Se eu tiver com todos os meus time frames alinhados, diário, 4 horas, 15 minutos, 1 minuto, por exemplo, tá? Então o que eu espero? Eu espero que o mercado ele toque em alguma zona de POI que eu marquei aqui, alguma zona de interesse que eu marquei na minha zona de premium, tá? Se o mercado ele tá de baixa, eu espero que ele rompa o meu 50% para cima. Se o mercado ele está de alta, por exemplo, eu espero que ele rompa o meu 50% para baixo, pegando as minhas zonas de POI nessa região, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, eu espero que ele rompa o meu 50%. Ele rompeu meu 50%. Rompeu meu 50%. Tocou no meu POI de 1 hora, no meu tempo gráfico menor. Eu vejo a confirmação. Eu vejo a confirmação no tempo gráfico menor. Veja. Foi aqui que realmente eu entrei, né? Quando eu fiz essa análise nessa época. Então, quando eu vejo que ele tocou na minha zona lá de POI, né, acima do meu 50%, que é essa linha aqui amarela, e eu vejo que ele me deu indício fazendo topos e fundos ascendentes, me deu um choke nos 15 minutos, quebrou essa minha estrutura aqui e seguiu o seu fluxo, eu já entraria vendido nessa região. O que aconteceu? Acho que deixa eu pegar aqui, 4 horas. Então, eu já entraria vendido nessa região. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu pego o meu range macro, tá? Que é esse cara aqui, esse cara com esse cara. Eu coloco a minha ferramenta de Premium Discount. Eu espero que o preço ele rompa essa minha estrutura, ele rompa essa minha linha de 50%, toque em algum POI que eu marquei aqui. Diminuo o tempo gráfico, vejo realmente se ele tá me dando confluência suficiente que ele vai reverter e eu faço as minhas entradas. Eu poderia entrar aqui para buscar a minha liquidez externa? Sim. Por quê? Porque ele está me dando indício que o movimento de baixa ele vai continuar. Ele está me dando indício suficiente que o movimento de baixa ele vai continuar. Ele rompeu o meu 50%, tocou no meu POI, diminuiu o tempo gráfico, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, e eu vi que realmente ele fez um choke. Então, ou seja, eu tenho diário de baixa, certo? Eu tenho 4 horas também de baixa, 15 minutos quando eu cheguei aqui nessa região, também ele ficou de baixa quando ele fez essa reversão aqui, fez esse choke, e no 1 minuto ele também me deu indícios que ele ficou de baixa, com quebras de estruturas. Então, veja, eu tenho 4 tempos gráficos todos de baixo, todos alinhados na mesma direção. Então é como que eu estivesse empurrando alguém de uma ladeira altíssima e empurrando alguém lá de cima. Eu só baixo dar um toque. Se eu der um toque em alguém lá de cima de uma ladeira bem alta e a pessoa aí descer e caindo com tudo descendo a ladeira, então é isso aí. Eu tô com todas as minhas direções apontadas para um alvo. Eu tô com todas os meus tempos gráficos apontados para aquela direção. Eu tô com 1 hora, eu tô com 4 horas, com 15 minutos e 1 minuto. Então são nesses exatos momentos que a gente pega um risco retorno bom. A gente pega um risco pouquinho para um retorno grande. Então são nesses momentos que a gente pega um risco retorno legal. Por quê? Porque eu tô com todos os meus tempos gráficos alinhados, todos estão bearish, todos estão para baixo, 4 horas diário, 15 minutos, 1 minuto, tá? Então no momento quando eu vejo que ele
todos os meus tempos gráficos estão indicando para baixo, movimento de baixo, eu já faço a minha entrada lá. Buscando o que, galera? Buscando esse cara aqui. Por quê? Porque é uma liquidez externa. É o meu extremo. Tá? Então eu busco esse cara aqui. Eu vejo que ele está indo para lá, me confirma mais ainda que ele vai chegar lá. Então ele vai, toca, fica meio tímido, volta um pouco para fazer inducement, para o pessoal pensar que não vai romper, mas ele acaba rompendo. Quando ele rompe, ele ainda faz um pouco de seu movimento lateral para captar mais liquidez, para poder realmente fazer um novo fundo. E é exatamente isso que acontece. Quando ele me deixa esse novo fundo, ele me renovou um novo fundo. Olha que interessante. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Olha que interessante. Quando ele renova um novo fundo, qual foi o movimento que quebrou esse cara? Qual foi o movimento que captou essa liquidez externa? Porque aqui tem muita liquidez. Qual foi o cara que quebrou? Foi esse topo. Não foi esse topo que aconteceu esse movimento? Então esse topo aqui me torna um strong high, um topo forte, porque ele quebrou esse cara. Então esse cara aqui me torna um weak low, um fundo fraco. E todo weak low e todo weak high, vocês já viram no meu último vídeo, são zonas de interesse que o preço ele tende a voltar nelas, captar essas ordens. Então, quando ele quebra esse cara aqui, que se torna um strong high, ele me renova outro fundo, ou seja, esse fundo é maior do que esse anterior, que esse é maior do que aquele anterior. Esse topo aqui é maior do que esse aqui, que esse daqui vai ser maior do que esse daqui. Então, essa aqui é a estrutura do mercado. Esses caras aqui que são quebrados e o preço ele tende a voltar nessas regiões. Ele tende a voltar nessas regiões, tá? Então, quando o preço ele é rompido, feito esse cara aqui, ele rompeu esse cara aqui, me deixou um novo fundo. O que acontece quando me deixa um novo fundo macro? Eu pego a minha ferramenta de Premium Discount. Simplesmente isso. E eu espero o mercado ele atravessar 50%. Você pode falar, ah, mas quebrou aqui, beleza. Quebrou aqui 50% se eu tivesse com esse meu range, mas aqui ó, não rompeu e aqui não existia. Então esse meu range aqui é válido porque ele me deixa um novo fundo. E eu espero que ele toque nessa região, fure essa região, rompa essa região e capte alguma zona de interesse aqui em cima, algum POE. Então no momento quando ele me deixa esse low, esse fundo, eu começo a marcar esse meu range maior, esse meu range macro, e começo a marcar zonas aqui, porque eu sei que aqui é o premium. Eu sei que quando o mercado está aqui, ele está muito barato. Então quando ele está muito barato, as pessoas compram. Quando as pessoas compram, que fura essa zona de 50%, que chega na região de discount, vai chegar no momento que vai ficar muito caro e as pessoas vendem. É isso que acontece, essa é a economia básica. Então, quando eu vejo que o mercado ele me deixa esse fundo, que ele começa a me dar indícios que vai realmente subir, veja, eu já teria marcado o meu zona de interesse aqui. Teria marcado um POI. Minha zona de interesse pode ser uma supply, pode ser uma demanda, pode ser um imbalance, pode ser alguma zona interessante para você. Lógico, tem que fazer sentido, claro. Veja, aqui eu tenho uma zona de supply, um order block. Aqui eu também tenho uma zona de supply, tá? Você veja que existe esse doji aqui com esse candle, ou seja, o mercado ele desceu, eles compraram, botaram o mercado para cima, porém ficou indeciso esse candle e o mercado continuou caindo. Aqui eu tenho outra zona também de order block, então são zonas que o mercado ele tende a voltar, tá? E foi exatamente isso que aconteceu. O mercado ele furou meus 50% desse meu range macro aqui, pegou no meu POI. Se você refinar aqui, botar nos 15 minutos, 1 minuto, você vê que ele está fazendo uma mudança de caráter, ele está fazendo uma mudança de caráter. Então, se ele pega no meu POI, se ele toca no meu POI, nessa minha região aqui de interesse, e eu ver que realmente ele está me dando indício que ele vai cair, eu já entro vendido nessa região. Lógico, depende de tudo, depende de todo o contexto, do horário, das sessões, do momento, se existe uma notícia, se não existe. Então, a gente tem que esperar sempre, tem que ter todas as saladas de frutas. A gente tem que ter todos esses detalhes, entendeu? Então, quando eu vejo que ele tocou naquela região e ele me reagiu, que possivelmente iria fazer uma mudança de caráter, poderia entrar vendido aqui. E qual seria o meu take, galera? Meus extremos, minha liquidez externa.
minha liquidez externa, que é bastante forte aqui. Então, no momento que acontece isso, tem que ter um pouco de paciência, claro, o mercado ele vem, começa a fazer induções, induzindo as pessoas a venderem logo agora para colocar seus stops por aqui. Ele volta um pouco ainda, testa essa zona de supply e depois ele cai. E é isso que acontece. Ele toca e ele simplesmente ele despenca. Ele vai atrás da liquidez externa, que é o que ele precisa, é o que realmente ele está interessado. Veja que ele chega próximo para as pessoas pensarem, pô, não vai romper, será que não vai? Só que a gente tem que ficar ligado. Se a gente tivesse colocado entrado, se tivesse entrado vendido aqui nessa região, quando pegou nosso POI, teria pegado um take bacana, um risco retorno bem legal. Então, aumenta a sua assertividade com isso, certo? Estrutura de mercado, estrutura do mercado, você marca a sua zona de premium, de discount. Ó, me deixou outro fundo. Me deixou outro fundo. Quando ele me deixa outro fundo, olha o que acontece aqui. Me deixa outro fundo, eu marco esse meu topo referência, porque ele quebrou esse cara aqui, tá? Me deixou outro fundo e aí eu espero simplesmente ele tocar em alguma zona de POI. Qual a zona de POI que eu tenho aqui em cima? Eu tenho um imbalance. Eu tenho esse imbalance. Eu tenho esse imbalance aqui. Eu tenho esse imbalance. Aqui eu tenho liquidez. Veja, aqui eu tenho liquidez. Deixa eu botar aqui. Aqui eu tenho liquidez, zonas de liquidez, que possivelmente o mercado eles criam zonas de liquidez nessa região. Veja, zona de liquidez, zonas de liquidez. Ou seja, eles criam liquidez aqui para chegar nessas regiões. Eles aproveitam que eles sabem que eles vão tocar naquela região. Eles sabem que o preço ele vai tocar aqui nessa região. Então eles fazem essa liquidez aqui para voltar nessa região, porque eles querem tocar nessa região aqui, mas eles aproveitam e já pegam a liquidez. Então eles criam essa liquidez antes, faz todo esse inducement e eles voltam a captar a região e tocar na região onde realmente eles querem, onde está a data dos bancos, né, das grandes instituições, dos modelos que eles vão operar, tá? Então no momento quando eu vejo que ele toca nessa região, eu já coloco o meu POI, eu vejo que ele está querendo romper esse meu 50% desse meu range aqui. Deixa eu apagar esse range aqui para não ficar... Pronto, eu vejo que o meu novo range é esse aqui. O meu novo range é esse topo e esse fundo. Então eu marco o meu Premium Discount. Eu espero que o mercado ele toque em algum POI nessa região para ele reverter e buscar o quê? Buscar liquidez externa. É isso que o mercado faz. É assim que o mercado ele se comporta, tá? Então é isso que a gente tem que ficar esperto. Premium Discount, a gente marca nossas zonas macro e a gente faz as nossas entradas. O mesmo ocorre para um movimento de alta. O mesmo ocorre para o movimento de alta, tá, pessoal? O mercado está vindo, um movimento de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Então a gente marca a nossa zona Premium Discounts, marca nossos POIs nessa região, espera que o mercado ele toque nessa região. Quando ele ultrapassa 50%, quando ele fura 50%, o mercado já começa a ficar muito barato, então entra a força compradora, compram, rompe esse cara aqui e faz o seu fluxo, tá? Isso aqui é no movimento macro, mas você também pode fazer no movimento micro, 15 minutos, 1 minuto. Então quando você alinha todos os tempos gráficos em uma direção, 4 horas, diário, 15 minutos, 1 minuto, a sua assertividade vai ser maior e o seu risco retorno vai ser melhor. Você vai arriscar pouco e você vai ter um retorno maior. Por conta que você está na mesma maré, você está na mesma onda, você está na mesma sintonia. Todos os tempos gráficos estão na mesma sintonia. Tá? Espero que vocês... deixa eu excluir aqui esses desenhos. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a dinâmica, né, de a gente ter um Premium Discount e como a gente pode fazer para a gente plotar eles no gráfico, né? Como que a gente pode fazer para colocar eles no gráfico para a gente ter uma assertividade melhor. Porque eles buscam os extremos, eles buscam as liquidez externas dos gráficos. Porque lembre, o preço é fractal, tá? O que quer que aconteça em 1 minuto, acontece também no diário. Então, se ele busca liquidez no 1 minuto nessa região, ele também busca liquidez no diário, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, galera.
Um abraço aí para todo mundo. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like. E é isso aí. Obrigado a todos.